Gente linda, a paz. Em Atos, no capítulo 17, a partir do verso 26 e 27, Paulo está descrevendo Deus. Ele está falando quem é Deus. E ele dá uma característica que eu achei muito interessante. Ele fala que Deus ele criou a partir de um homem toda a humanidade, para que essa humanidade, tateando, quem sabe buscando, quem sabe desejando, pudesse encontrá-lo. Isso prova para mim, cara, que Deus existe. Porque se houver alguém lá no pico do Himalaia, ou lá no fundo das Fossas Marianas, e ele pegar e aquela pessoa, ela desejar a verdade. Não estou falando de colocar Deus à prova, porque uma coisa é você falar assim, Deus, se você existe, eu quero que se prove para mim se você existe. E Deus não vai aparecer assim não. Mas se a pessoa ela tem um coração desejoso, tipo assim, será que existe algum ser superior? Será que tem alguma verdade? Eu creio que Deus vai fazer de tudo. Eu creio profundamente que Deus vai dar um jeito de vir e falar com essa pessoa. O ano é 1575 e nós temos um sacerdote espanhol que ele está no país Peru estudando a doutrina dos Incas, a cultura dos Incas, chamado Cristóbal de Molina. E Cristóbal de Molina ele encontra uma série de cânticos, uma série de escritos que estão assinados por Pachacuti. Pachacuti foi o 9º rei do Império Inca. Ele viveu mais ou menos nos anos 1438 a 1470. E ele achou o máximo esses escritos, porque quando eles foram traduzidos, ele encontrou semelhança absurda com o livro de Salmos da Bíblia. Era como se o escritor, como se Pachacuti tivesse lido vários salmos e tivesse escrito na cultura andina. Aquilo causou uma revolução entre os estudiosos. Porque até então, todos eles entendiam, todos eles achavam e sabiam que o Império Inca, eles adoravam a um deus chamado Inti, que era o Sol, o próprio Sol, a própria esfera de fogo, a estrela, era o deus deles. Mas quando Cristóbal ele encontrou os escritos de Pachacuti, ele achou um absurdo, porque Pachacuti adorava não Inti, mas ele adorava um outro deus, o deus chamado Viracocha, o Criador. E ninguém conseguiu entender nada, porque nenhuma outra vez, nenhum outro templo, nada entre os Incas era relatado a Viracocha. Todos eles eram a Inti, o deus Sol. E aí a dúvida ficou, mas quem é Viracocha? Da onde veio Viracocha? Quem inventou essa história? Da onde que Pachacuti teve esse entendimento? E isso gerou uma série de buscas, de estudos, de aprofundamentos e vários documentos para tentarem encontrar o porquê que Pachacuti foi contra toda a tradição da sua família e da cultura andina, da cultura inca, e ele mudou a adoração do deus Sol para esse deus criador chamado Viracocha. E o interessante é que Cristóbal encontrou documentos assinados pelo próprio rei Pachacuti, contando sobre a conversão dele de Inti para Viracocha. Nesses relatos, Pachacuti ele conta que ele estava certo dia admirando o Sol, o seu deus Inti, quando uma nuvem passou pela frente do Sol e tampou o Sol. Pachacuti ficou irado. Ele falou, como o nosso Deus é fraco? Sendo que uma nuvem, porque ele estava ali orando, adorando, sei lá o que ele estava fazendo ali com o Deus Sol, e a nuvem passou na frente, e a nuvem impediu toda a adoração dele, e ele falou, como assim? Se o meu Deus é o Todo-Poderoso, como é que a nuvem é mais forte que ele? Tem algo errado. E Pachacuti entrou numa crise existencial sobre a realidade do Deus que ele estava adorando até então. Pachacuti passou a buscar freneticamente pela verdade. Ele gritava aos 4 cantos se a verdade existia, que era para se revelar a ele. Se existia um outro Deus acima de Inti, que esse Deus falasse com ele, porque ele não queria adorar o Deus errado. Era por ignorância que até então ele estava adorando o Deus Sol. E ele se lembrou de uma história antiga que o seu pai, Ratum Tupac, havia lhe contado sobre um certo homem chamado Viracocha. Interessante demais essa história. Ratum Tupac, o pai de Pachacuti, estava certa vez dormindo e ele sonhou com um ser chamado Viracocha. E Viracocha na língua andina, na língua dos Incas, significa o Criador, coisa mais linda. E ele pegou e sonhou que esse ser Viracocha dava à luz a um filho e esse filho chamava Inti. Esse filho era a luz. Só que Ratum Tupac
idiotamente falando, coitado, não vou julgar o índio lá, mas ele, quando ele acordou, ele entendeu que Viracocha era ele. Ele entendeu que ele estava tendo um sonho onde ele era o criador de Inti, onde ele se colocava acima das divindades. Esse parece que é meio que a ideia de muitos reis, né? Muitos imperadores, de se achar os deuses da terra. E Ratum Tupac começou a achar que ele era o próprio Viracocha e ele levantou um templo em adoração própria. Ratum Tupac criou o santuário de Quichuarcancha, no Vale de Vilcanhota. Olha os nomes dos caras. E quando ele criou esse santuário de Quichuarcancha, ele colocou que o adorado ali seria o deus Viracocha. Mas o erro dele foi em colocar que ele era o próprio Viracocha. E quando Pachacuti lembrou dessa história, ele correu nesse templo e ele começou a orar para esse deus, Viracocha. Ó Deus Criador, se você é verdade, se revela para mim. E ninguém sabe como, aí é o mistério da história. Pachacuti foi iluminado com uma sabedoria quase que divina. E ele ficou tão impressionado com as coisas que Viracocha explicou para ele, o Criador. E ele juntou todos os seus sacerdotes e toda a alta nobreza dos Incas em uma reunião para contar para eles tudo o que Viracocha havia lhe falado. E ali eles se juntaram numa cidade chamada Coricancha, e eles fizeram o Concílio de Coricancha, onde Pachacuti ele colocou 3 grandes verdades absolutas que mostravam que Inti não poderia ser o Deus verdadeiro. Todo mundo estava de olho nele, porque o rei estava muito diferente. E ele falou assim, vamos partir de 3 verdades, para que eu prove para vocês que Inti não é o Deus e que Viracocha é o criador de todas as coisas. Primeira verdade, Inti não é o Todo-Poderoso, porque uma nuvem consegue cobri-lo. Todo mundo ficou olhando. Ele falou, segundo, não é um Deus universal, porque enquanto ele está brilhando aqui, está sendo noite em outro lugar. Quando é noite aqui, ele está brilhando em outro lugar. Então quer dizer que ele não consegue cuidar de todos os seres humanos ao mesmo tempo. Ficou todo mundo olhando. E ele falou assim, e terceiro ponto, ele se cansa. Ele não consegue descansar porque ele está sempre em movimento. Se fosse um Deus perfeito, ele estaria sentado no trono dele, reinando no trono. Ficou todo mundo em choque, porque fazia muito sentido o que ele falava. Então os sacerdotes começaram a questionar Pachacuti. Falaram, Pachacuti, então, quem é Viracocha? O que nós sabemos dele? O que você sabe dele para que a gente o adore da maneira correta? E ele partiu de 5 princípios. Viracocha tem 5 pontos. Olha que fantástico. Primeiro ponto, ele é antes de todas as coisas. Meu Deus, ele falou tudo o que está escrito na Bíblia e ele não sabia. Que coisa louca. Deus se revelando para um Inca no ano 1480, mais ou menos. E essa realidade é a mesma que ele revelou para os profetas e para os apóstolos. Isso é coisa linda, isso para mim é prova que Deus existe. Segundo, ele é supremo, ele não precisa de nada, é nós que precisamos dele. Terceiro, ele não é criado, ele é o Criador. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Isso é João capítulo 1. Quarto ponto, ele criou todos os seres humanos pela palavra do seu poder. Nós somos prova viva do poder de Viracocha. Essa é a ideia que Pachacuti estava dizendo e perfeita. E o quinto e último ponto, ele falou assim, que Viracocha é o destino de todo Huaca. Huaca na língua inca é espírito. Ele está querendo dizer que Viracocha, ele é o destino final após a morte de todo Huaca. E todo mundo ficará diante de Viracocha e Viracocha decidirá, pois ele é o grande juiz. Quem vai ser condenado e quem vai ser absolvido. Aquilo causou uma revolução entre toda a nobreza inca, porque fez muito sentido para vários e também não fez sentido para vários. Começou a ter guerra entre os defensores de Inti e os defensores de Viracocha. Depois de muita briga, todos os adoradores de Inti, eles resolveram e eles entenderam que Viracocha realmente fazia muito mais sentido, que ele era a verdade. Só que eles encontraram um grande problema, e foi aí que eu creio que foi um pouco a falha de Pachacuti. Eles não tiveram coragem de contar para o povo, porque eles ficaram com medo de perder todo o crédito para o povo, porque a partir do momento que você revelasse para o povo que tudo que você ensinou até então era mentira, ocorreria, quem sabe, até uma guerra civil, um levante, dizendo assim, vocês não são então nossos líderes, vocês não são sacerdotes, vocês não têm a verdade de Deus, porque até então era Inti, o Deus quer dizer que agora mudou. Então o medo de uma revolta social fez Pachacuti tomar uma decisão que não foi muito inteligente. Ele falou, vamos fazer o seguinte, vamos manter a verdade só entre nós por enquanto,
e vamos aos poucos, pegando de um por um para trazer a verdade de um por um. Só que infelizmente não deu tempo, porque menos de 100 anos depois, o Império Inca foi devastado pelos espanhóis e pelos invasores europeus, e o Império Inca deixou de existir. Tanto Pachacuti quanto todos os outros foram todos destruídos. E toda essa história ela acabou sendo destruída, a não ser por esses relatos de Pachacuti que foram traduzidos, e eles que contam tudo isso que eu estou contando para vocês agora. Isso é história, não estou contando nada da minha cabeça, tudo é história relatada. Interessante ver como Deus era com Pachacuti, pois no período do seu reinado foi que os Incas cresceram. Cusco foi reconstruído, Machu Picchu foi construído, o Império Inca cresceu absurdo, o povo colheu bênçãos absurdas, para mostrar que quando o nosso líder ele anda com Jesus, todo mundo que anda junto com ele cresce junto. Para mim essa história foi uma das mais bonitas sobre Deus existe, a história de Pachacuti e o Deus Viracocha. É a realidade que, se você aí no seu íntimo desejar, se você ajoelhar e buscar, você vai ficar sabendo que Deus é a verdade, que Jesus Cristo é o seu Filho que veio trazer a salvação ao mundo. Se você está ouvindo hoje esse vídeo, se você está ouvindo a minha voz, você nunca mais vai poder dizer que você não ouviu falar de Deus, porque Ele se revelou para você. O mesmo Deus que se revelou para Pachacuti há 500 anos atrás, é o mesmo Deus que está se revelando para você hoje através dessa mula gorda aqui. Então que Deus te abençoe e te faça questionar tudo que você crê até hoje. E questione e pergunte, peça para Jesus mesmo. Jesus, se revele para mim. Eu quero crer que você é a verdade. E você vai ver a magia que vai acontecer na sua vida. Eu sou Daniel Saad e Jesus é a mais linda de todas as verdades. Deus te abençoe, fofo.